tema, hoje, no dia 17/7/2016, tema, folha 75, tema 70, nós já pregamos 75 mensagens aqui, abençoados. Calqueios, e você que viu que todos eles têm uma graça, e nada repetido, e sempre trazendo coisas novas. E aqueles que estão sendo inteirados por essa graça, têm visto que tem mudado a vida, e eu vejo pelos testemunhos que vocês passam por mim. Os testemunhos que vocês me falam, eu vejo que Deus está, como diz o sistema, operando. E é de fato, não ele, mas os anjos, operando através, da palavra, e vocês testemunhando maravilhas, riquezas, curas, prosperidade, gozo, alegria, satisfação, há algo assim muito forte que está acontecendo em toda a amada, porque todos me falam alguma coisa, todos me falam alguma coisa, e eu vejo que foi o resultado da palavra que nós estamos ministrando, porque José Luiz não prega aqui mais, então, acabou, você não está recebendo dele mais. Adrianinha ficou olhando para mim, Adriano Ramon, então você não recebe mais de José Luiz aqui, porque aqui não tem nenhuma pessoa mais na edificação, todos estão no quê? Na sobre-edificação. Se você não entender isso, tomou pau, foi reprovado, vai fazer a matéria de novo, divino? Vai passar para a aula de novo, porque você foi repetente. O que Jesus Cristo, homem, te ensinou, não valeu nada. Você está repetindo tudo? Não é assim que eles estão fazendo aí? Levando o povo a retroceder. Então, o tema hoje se chama A Medida da Fé. Não é a fé com medida. A fé com medida é uma coisa, agora a medida da fé é outra coisa. A fé com medida é você medindo a fé. Agora, a medida da fé é você dando ela no todo. Você já mediu, já está pronto. Assim é? Vamos ver lá em texto básico, Romanos 12, 3. Olha aqui com atenção. Porque pela graça que me foi dada, isso que é bonito, cara. Paulo sempre fala, segundo a graça que me foi dada. Aonde Paulo recebeu isso? Quem sabe? Aonde que ele recebeu a graça? No terceiro? Não esqueça disso. Paulo recebeu de alguém. E dali para frente, alguém foi trazendo a graça. Vocês entendem? Então o que acontece? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, olha o cada um aí de novo, eu falando do cada um, sempre o cada um está aí, entendeu? Porque Deus trabalha individualmente, em cada um, eu prego aqui, cada um recebe segundo o que tem que receber, cada um, que juntos formam a igreja do Senhor, assim é? Somos a igreja do Senhor? Digo a cada um dentre vós, que não pense, ele está mandando você não pensar, que não pense de si mesmo, além do que convém. Então, Deus quer mudar o quê? Os pensamentos, não pense, cada um, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, sóbrio, e a graça trouxe o quê? A sobriedade agora. Quantos estão sóbrios? Ninguém está mais bêbado, o povo do sistema é bêbado, eles andam assim, estou salvo, perdi a salvação, pequei, perdi a salvação, não está sóbrio, está doente, hein? Cochei em dois pensamentos. Então, desequilibrados, estão totalmente embriagados com esse sistema religioso aí, louco. Não pense com moderação, segundo o quê? Então, vem dando como?
não é? O conteúdo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, veja bem, o que é fé? Eu pude colocar aqui, é um dom criado por Deus para ser exercitado pelo seu povo. Veja bem, a fé foi criada só para o povo de Deus, mais ninguém, mais ninguém. Para ser exercitado pelo seu povo, para ter sucesso, realizações no mundo celestiais e também agradar a Deus. A fé só foi criada para o povo de Deus. Se você falar com o ímpio assim, olha, vai pela fé. O que você está falando? Besteira. Meu filho, você está precisando de ter mais fé. Está falando besteira. Meu filho, você está precisando de buscar muita fé. Você está precisando de buscar fé. Você não está buscando direito. Você tem que buscar fé, meu irmão. A graça veio para tirar a banalização que fizeram com a palavra de Deus, né, pessoal? A graça veio para isso. Ih, rapaz, você não tem fé, não? Não tem, ele não tem mesmo? Fé é moeda de troca. Banalizaram. Então, nós vamos ver aqui, em Hebreus 11:1, que nós já ouvimos muito sobre isso, mas quero que você receba isso aí como repetição, para você inteirar da vontade de Deus para a tua vida. Paulo vem dizendo aqui, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então a fé, ela tem uma função, ela tem uma ação, ela tem um propósito, ela tem um querer. Em 2 Coríntios 5:7, ele vem dizendo aqui, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Olha, isso tem que ser trabalhado bem na nossa mente, após sobre a edificação, porque senão, meu irmão, andaremos como os ímpios, como a gente tem visto muitos que passaram pela edificação, e as atitudes deles são a mesma de um ímpio, não tem mudança nenhuma, não tem nada diferente ali, porque ele não anda por fé, ele não anda na fé, ele não tem essa proposta ainda revelada na sua mente, então ele anda como uma pessoa comum, sem realizações, nem na família, nem no trabalho, nem na vida, nem na saúde. É um cara qualquer que fala a linguagem do mundo, profana, libertina, a mesma coisa. É igualzinho qualquer um. Então, a fé não está ainda ativada nessa pessoa, porque quando ele começa a andar, quer dizer o quê? É uma vida que você está formando. Aquele cara anda em bom proceder, e aquele ali anda no mau proceder. Não é assim? Porque a fé foi dada na terra, e a fé vai ser o quê? Extirpada. A fé no mundo espiritual, depois de transformada, ela não há necessidade mais. Ela é só aqui para a terra. Se você e eu não estamos usando essa ferramenta de Deus para a nossa vida, nós estamos desprezando o melhor. Por isso que a vida vai de mal a pior, abençoado. Mesmo você passando pela edificação, se você não ativou na edificação o poder de Deus, que é a fé, não estou não. Passou de liso, pôs de parte a fé. Então temos que entendê-la bem, assim é? Veja bem, eu estou aqui para relembrar, ativar aquilo que foi lançado na edificação, porém, dentro do contexto atual. Se eu for lá atrás, não vai dar certo. Podemos ver que essa palavra foi banalizada, como toda a Bíblia foi banalizada. Veio através da apostasia, por quem? O sistema religioso. Que tudo se pede, tem que ter fé, tenha fé em Deus, irmão.
vem aqui para nossas orações poderosas, venha com fé em Deus. Aí o que acontece? A coisa não acontece, a pessoa que pensa que foi pela fé lá, não realizou nada nessa vida, e daquilo que ele precisava, o que ele fala da fé? Fé. Aí você sai, não consegue nada, o mercenário, o bandido, o impostor que te chamou para aquele propósito, que falou que se você tivesse fé em Deus, você alcançaria, você volta lá e diz para ele: ô impostor, ô pastor, eu não alcancei o que você orou para mim, é porque você está sem fé. Banalizou a fé. Então a fé fica aí agora para todo mundo, não é isso? Não brincam com fé? Brincam com fé. Tenha fé, rapaz. Deve ser bom, tenha fé nisso, põe fé naquilo ali, você está sem fé. Ih, ele não tem fé não, ali. Quer dizer, banalizou essa palavra, ela não tem um sentido maduro, firme, real que ela tem, não tem sentido na mente das pessoas hoje. Você tem fé em Deus? Tem. Rapaz, mas eu estou passando por uma. Não tem sentido. Você tem fé e fala que está passando por uma como negativo, então que sentido tem essa palavra fé para você? Nenhuma. Ela não tem ação na vida das pessoas. Nós somos os únicos que detêm a fé genuína, verdadeira. Só que nós temos que colocar ela no seu trono, na nossa mente, para nós vivermos como ela foi designada pelo nosso apóstolo, que revelou as 14 epístolas de Paulo. Senão, meu irmão, nós também a vulgarizaremos. Pelos olhos das pessoas que vê você passando situação e você lá, arrancando cabelo, o negócio tá bom, não. Que vida é essa, caramba? Que sentido é esse? E nós temos que pegar essa... Paulo fala sobre uma fé madura, uma fé preciosa. Assim é, pessoal? Fé preciosa. Você a tem como preciosa? É isso que nós precisamos de sacar aqui. E há 2 pactos que nomeia isso aí, né? Cada um com a sua fé. A circuncisão e a circuncisão. E com essa compreensão começa uma vida da genuína igreja que o Pai colocou aqui. Lá em Gálatas 2:7, ele vem dizendo aí, olha, antes, pelo contrário, ele dizendo para aqueles apóstolos, antes dele, ele diz: esses tais apóstolos não me acrescentaram nada, eles não têm nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, veja bem, então vamos ler de novo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então, a quem foi confiado o evangelho da incircuncisão? Paulo. Foi para a igreja não, foi para Paulo. O endereço é Paulo. Se você for atrás da igreja, tem cada um nos cantos da cidade. Aí vira confusão. Como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, então Pedro teve uma eficácia do evangelho da circuncisão, abençoado. A sombra dele curava. Os anjos tiraram Pedro da cadeia. Estava ali as correntes amarradas ali com cadeado, vamos dizer assim, e o anjo tocou nele e disse: Pedro, sai daí. Aí Pedro, tá, mas eu estou preso. Aí de repente as correntes caíram sobre o chão. E a porta se abriu, e Pedro passou perante os vigias que estavam acordados e não enxergaram ele. Tremendo, hein? Eficazmente. Por isso que esse sistema aí é forte, porque ele é eficaz na circuncisão. Nós estamos trabalhando em algo que é parede dura, meu irmão.
Não pensa que é qualquer coisa que nós estamos mexendo. Esses caras não são de nada. Que nada. Eu lembro quando eu vi o sistema religioso crescendo. Antes era chamado povinho do sistema, hein? Povinho, crentinho. Hoje não. Qualquer porta que eles entram, eles abrem para eles. Esses impostores, qualquer lugar que eles chegam, sim, doutor, pá, de qual igreja você é? Eu sou da... pode entrar. Hoje eles são nobres aí, abençoado. Então não pensa que eu penso que eles são fraquinhos, não são, não. Por quê? Porque Deus, a palavra diz aqui, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão. Então, quando ele chama para jejum, meu amigo, tem eficácia aí, tem acontecimento aí, tem. Você acha que não tem? Tem. Muito forte. E é para assustar todos. Hoje eles assustam. Você sabia que os governantes têm medo dos crentes hoje? Eles têm medo. Porque os crentes podem colocar um presidente hoje aí, tranquilamente. Vai ser uma desgraça total, né? Mas que eles têm poder para colocar, eles têm. E no mundo é a política que manda, não é isso? Eles são eficazes. Então nós temos que saber o tamanho do nosso inimigo para trabalhar com ele, senão você é bobo. Você vai ser pego pela pernada. E quem deu poder a eles foi quem? Deus, porque lá em Tessalonicenses ele diz que deu a eles o poder enganoso. Poder para enganar, e eles são bons. Você viu um cara, mete o joelho no chão, rapaz, eu vou orar por você, o cara faz isso. As maiores autoridades se dobram diante do sistema, beija a mão de um homem pedindo a bênção dele. Como é que eles não são eficazes? Lógico que são, meu irmão, fortes, tenha fé em Deus, é eficaz isso aí, não tem outra conversa não. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para os gentios. Eles têm eficácia, mas nós também temos. E a promessa é que a glória da última casa... Então, para você ter a glória da última casa, você tem que conhecer a eficácia da primeira, para você valorizar o que você e eu estamos esperando para agora, abençoado. Paulo diz que os antigos obtiveram testemunho pela fé. Olha aí, Paulo não quebra a vida deles lá atrás, não. E ele diz, olha, com grande nuvem testemunha estão ao seu redor. Então, eles tiveram eficácia na fé que eles tiveram. Assim é, você recebe isso aí? Você está entendendo isso aí? Imaginem o que nós vamos fazer, hein? Porque nós descobrimos isso. Né, Divino? Descobrimos isso, então agora começa algo. Agora começa algo tremendo. Né? Então, veja bem, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, agora somos nós os gentios. Diga, eu recebo. Somos nós os gentios, não são mais os judeus, somos nós. Então, aquilo ficou para... Acabou. Mas foi eficaz. Agora somos nós que temos que operar essa eficácia aí. Então, 2 pactos, e cada pacto com a sua fé. E sabemos que agora há 2 tipos de fé. A fé do antigo pacto e a fé do novo pacto. Você recebe assim? E aí, vamos lá. Primeiro, vamos ver fé em Deus. Que foi poderoso? Os antigos tiveram bom testemunho pela fé que tiveram. Que era a fé em Deus. Só que agora essa eficácia que veio sobre o apóstolo Paulo, coloca essa fé agora mortinha. Sem valor. Ó. Como é que você vê, os seus olhos vê essa fé poderosa do passado? Fé em Deus agora é rudimento, obras mortas. Ver Deus aonde? No céu. Deus está no céu? O céu foi o quê?
reconciliado. Saiba disso. O céu foi o quê? Reconciliado. Então a fé veio para onde? De Deus veio para onde? Para a terra. Porque Deus Jesus é o autor da fé. Então Jesus veio para a terra, Cristo veio para a terra, veio junto com ele o quê? A fé. Então nós vamos trabalhar nisso aí, abençoado. Então veja bem, lá em Hebreus 6, 1 e 2, só para a gente dar uma parada nisso aí, ele diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele estava falando para quem? Para os hebreus, diga hebreus, que eram judeus, que tiveram bom testemunho pela fé que tiveram. Aí Paulo chama: olha, vocês hebreus, vem cá, põe isso de parte, isso é princípios primários, isso é coisa do passado, isso é coisa antiga. Agora há uma eficácia no evangelho que foi dado a mim, aonde existe uma fé preciosa. Veja bem, doutrina, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Você tem que deixar se levar, não é que o mundo te leve, não é que a vida te leve, não, deixa a vida te levar, não, deixa ser levado para o que é, o quê? O que é perfeito, abençoado? Perfeito, o que é perfeito? É algo que não tem mácula, algo que não tem mancha, algo que não pode discutir, não pode repreender. É isso que está em mim e você. Assim, só que eu tenho que deixar ser levado. Por isso que você tem que deixar ser levado todo domingo às 10h30 aqui, para o Ministério da Ciência de Cristo, porque fora disso aqui você não vai experimentar o que é perfeito. Porque aqui tem a instrução para a semana, não é assim? Se você não tiver essa instrução, você pode ver que fica mancando na vida. Você vê um filho de Deus ali que passou pela edificação, igualzinho, um ímpio, igualzinho, você não pode nem tirar, está lá misturado. Não é assim que o mundo diz, aquele que, como é que fala? Que mistura, né? Como é que tem um ditado aí, esqueci aqui. Como é que é? Os porcos se misturam, farelos como? Com porco se mistura, farelo com... É o que a gente vê comendo aí, eles farelam igual ele. Ai, que dificuldade, que luta, meu irmão, está tudo difícil para mim. Está comendo farelo, está lá na orgia, não tem pecado, então eu vou deitar e rolar. Ali não opera fé, de jeito nenhum, porque fé faz diferença. Por isso que Paulo diz que nos acerca tão grande nuvem de testemunho, porque obtiveram bom testemunhos da fé do antigo pacto. E do novo pacto? Hoje nós temos instruções, nós somos maduros, hoje não temos que envolver mais com a tralha desse mundo. Se você se misturar com ele, você vai comer farelo com eles. Aprendi, viu? O corpo é bom por causa disso, né? Então, aí ele vem dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos ser levados para aquilo que é perfeito, não lançando de novo ao perigo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em... Olha só, nós podemos ser deixados conduzir não para o que é perfeito, mas para aquilo que é imperfeito. Que são chamados o quê? Obras. Então a fé em Deus é o quê? Obras mortas. Então quando você fala da fé, o que vem na tua mente? Aquela fé que sua mãe te ensinou, seu pai, sua avó, seu tio, aquele impostor te ensinou? Vem aquela imagem, vem aqui ressoando aquela expressão: ah, tenha fé em Deus, meu filho. Mamãe sempre falava isso, tenha fé. Ih, rapaz, então essa graça não valeu nadinha para você, meu irmão. Você precisa de acordar. Não que eu tenha que desprezar minha mãe e meu pai, mas os conselhos agora são de quem? Do Senhor, da palavra.
Você recebe isso? Uma salva de palmas, então, ao nosso Deus. Abba, Padre. Então, veja bem, abençoado, arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos. Olha, isso é obra morta. O que é obra morta? Não tem valor mais. Não deixa essas coisas ocupar mais a sua mente, abençoado. O que o Tiago falou, que perdeu a vigência. O que é um remédio que já passou da sua data? Ele é um remédio o quê? Vencido. Se você usar isso, você está usando remédio vencido. E quando você toma um remédio vencido, o que vai acontecer? Efeitos mortíferos virão sobre a tua vida. Assim é? Você recebe isso? Então, rudimento, porque é alimentada, essas obras mortas, é alimentada pela circuncisão, que foi dada a quem? Pedro, João e Tiago. Então, se as pessoas forem lá no antigo pacto para resgatar essa fé, eles estão em obras mortas. Por isso que o sistema está falido. Mas estão eficazes. Estão com o remédio vencido, mas o remédio vencido ainda, ele faz barulho, abençoado. Não faz? Faz barulho. Você vê testemunho, você diz, vou lá buscar uma bênção dessa para mim. Já saiu gente daqui, já foi buscar bênção no sistema. Retrocedeu. Paulo diz, o que Paulo diz? Não lançando de novo. Você voltou lá, rapaz, você é doido. Já falou que aquilo é obras mortas, que não tem valor. Não, é feito, remédio está vencido, não, mas a gotinha dele me deu aqui um... Desvanece, tudo que é da lei desvanece, abençoado. Então nós temos que ter um cuidado agora, pelos seus, veja bem, porque é alimentado pela circuncisão, pela lei, pelos seus ministros que são de condenação e morte, segundo Coríntios 3, 7, olha aqui para você ver. E se o ministério da morte, presta atenção, não vamos ser bobo, o sistema é eficaz. Então você tem que chegar com muita propriedade, pregando um evangelho puro, limpo e de bom proceder agora. Porque não adianta você pregar para eles ali e na esquina ele vê você tomando uma cachaça, uma cerveja. Olha, rapaz, eu estava até acreditando que aquele cara estava pregando para mim. Agora estou vendo eles no boteco, cospe. Você sabe por quê? Não é que é proibido, não. Nós proibimos alguma coisa aqui? Fora disso. Mas tem que ter um proceder agora, porque você não é menino mais, agora a graça te amadureceu, abençoado. Agora você é uma nova criação. Padre! Você é uma nova criação, você não é qualquer um mais. Então o seu proceder de autoridade agora, olha, pega um Lula desse da vida, se você acha ele no boteco na esquina. E é um tomador inveterado. Vê se você acha ele lá. Você sabe por quê? Ele preserva a sua posição de um homem justo, puro. Mas ele mostra como que você agora vai começar a fazer isso diante de todo mundo, sendo que você é aquele que promulga a fé. Preciosa, abençoado. Que isso? Você não é mais menino da edificação, você passou por ela, agora você é uma pessoa o quê? Maduro. Diga, eu sou maduro. Sou maduro, então com maturidade agora você anda. Estou com vontade, e daí quem falou que você anda pela sua vontade? Paulo diz, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma, comer carne. Que tinha os judeus lá que não comia carne de porco porque era chamado impuro. Então, quando vinha, Paulo falou, não, peraí, deixa eles ir embora, depois nós comemos. Mas quando eles estiver aqui, deixa eles quietos lá. Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. E essas igrejas estão cheias de irmãos nossos. Quantos recebem aí? Irmãos, venham.
Irmãos, venham. Irmãos, venham. Irmãos, venham. Aqui tem a comida sólida para vocês não ter mais depressão, angústia, dor de barriga. Acabou. Aqui nós te instruímos corretamente. Assim é, você recebe? Então, se o ministério da morte cravado com letras em pedras, o que foi escrito em letras de pedras? O Pentateuco não foi dado a Moisés, não escreveu em letras de pedra? Estava fora dele, né? Letras de pedra. Aí ele, em pedras, e se revestiu de glória. Então o sistema tem o quê? Glória. Do Deus no antigo pacto. A ponto dos filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, mas eles viram a glória, o poder, meu irmão. Na hora que viu aquele homem descendo com a cara brilhante, eles disseram, que é aquilo ali, rapaz? É um anjo, é o poder, é o anjo. Não conheciam Moisés, porque a glória era tamanha, a luz era tremenda, que eles não conseguiam identificar quem é aquele homem. Mas desvanecia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por que eu estou exaltando o antigo pacto? Porque eu quero te mostrar o que é o novo pacto. Olha esse povo, mais do que nunca hoje eu estou crendo que nós faremos um estrago tremendo. Estamos deixando, eu deixei ser levado para aquilo que é perfeito, estou sendo levado. Eu não estou correndo não, estou sendo levado. E eu estou vendo que eu não tenho outra maneira. Eu tenho que envergonhar esse sistema agora, com a sobreedificação, junto com a amada. Nós temos que causar um poder abençoado. Eu estive nessa semana e foi falando no meu espírito, olha, o que acontecerá de milagres no nosso meio, abençoado, agora vai acontecer. Por que quando José Luiz estava aqui, não aconteciam os milagres através de nós, só dele? Porque nós não estávamos preparados para isso. Se você, meu irmão, causar um milagre em alguém, ainda menino, você vai puxar a glória para quem? Para você! Você vai se exaltar em cima disso, porque o poder saiu de você, não de você, mas do Cristo em você, mas é de você. E você pode na mente se confundir e dizer, opa, sou poderoso. Então, como Deus tem algo precioso com esta fé que foi ativada pelo nosso apóstolo, vai acontecer coisas no nosso meio, assim diz o Senhor, na minha mente, que nós vamos estragar o sistema, porque eles usam algo que é nosso, que são sinais e prodígios. Por isso vai lotar a igreja. Ah, padre, é isso? É isso que vai acontecer, abençoado. Porque ele diz que as pessoas aí, elas estão correndo atrás dos sinais e prodígios. E o que é conosco? Eles no quê? Nos seguirão. E nós deixamos ser levado para o que é perfeito. E agora, todo esse poder vai nos seguir. E nós usaremos com a mente, como nós vimos, moderada, não embriagada, porque nós não veremos o homem. Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, por causa desse Cristo, que agora eu creio que vive em mim, então eu faço as obras dele. Paulo foi um ministério de grandes sinais e prodígios na terra, abençoado. Grandes sinais e prodígios Paulo fez. Paulo ressuscitou mortos. Um certo jovem estava no local, num galpão, ouvindo ele pregar, e estava sentado lá em cima, sentadinho. Aí ele começou assim, igual, por exemplo, aqui de vez em quando nos dá umas cochiladas assim, ó. Não é verdade? E assim estava um moço sentado lá, estava sentado assim, ele estava vendo Paulo pagando. Aí de repente, cara, ele caiu lá de cima. E blum, morreu.
Paulo disse, levanta. Ele levantou, a congregação, ah, papai! Tal poder virá se manifestar sobre nós, porque ele diz que o que nós temos agora é o quê? Eficaz. E nós vamos arrastar muita gente, porque nós não usaremos de poder enganoso. Em nome de Jesus de Nazaré. Não, não, não. Imposição de mão, não, não, não. Certa feita, Paulo assentado, aliás, Paulo pregando e um certo deficiente olhando para ele assim. Paulo olhou, falou, esse cara está me olhando. Esse camarada achou o meu espírito. Ele achou, ele não dorme no culto, ele não dorme na reunião. Caramba, ele fica de olho, olha lá. O olho dele está brilhando para mim, rapaz. Te digo, levantem, anda. Ele, andou. Por quê? Ele recebeu a palavra. E a palavra cura, liberta, prospera. Você quer prosperidade? Me olha. Porque eu sou encarregado de te enriquecer aqui sem limite. Eu sou encarregado disso. E eu sei porque eu estou vendo isso acontecendo aqui. E se você fitar os seus olhos, meu irmão, você vai receber uma porção sem limite na tua vida. Então, porque se o ministério da condenação foi glória, então foi glória. Não pensa que não foi, não. Em muito maior proporção. Olha que loucura. Olha que loucura. O causador desse se chama Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Ele é o causador disso tudo que vai acontecer, abençoado. Ou que melhor que está acontecendo. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que somos nós, abençoados. Em maior proporção. Virão pessoas de muito lugar ver, vão lá ver o que é aquilo ali que está acontecendo. Porque nós temos poder para pregar a palavra. E a palavra nossa não é uma palavra simples, também, mas é acompanhada com poder. Você vê que aquela profecia que a Adriana trouxe ali? Foi isso aí. Aquilo ali é infalível. É infalível. E chegaremos no Armagedon. Estaremos com o nosso Pai lá, gloriando. Papai, a nós aqui. Aconteceu. Olha, nós somos um povo, igual eu falei, que anda com expectativa. Aqui não anda ninguém dormindo. Amanhã. Não, tem expectativa. Você sabe o que vai acontecer, então você anda com uma promessa, você anda com poder, você anda com uma glória, você está em qualquer situação, você diz, sou mais que vencedor, perfeito, completo, tudo coopera para o meu bem, sou um Deus, sou um predestinado, Deus habita em mim, Cristo em mim, eu sou Cristo na terra. Ele anda com perspectiva, abençoado, ele não anda desanimado não. Você recebe assim? Então a letra mata. O sistema tem letra, tem uma glória aí, mas está matando gente pra caramba. Aí em 2 Coríntios 3:6, ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra o quê? Ela destrói, ela elimina, ela acaba com as pessoas, né? Porque a lei não suscita fé, a lei não suscita fé, a lei não dá fé, já passou. Por isso que eles vão lá e recebem aquela bênção e logo o quê? Desvanece. O que é desvanecer? Acaba. Aquele que foi curado ali mesmo. Agora vai lá, anda, persegue ele. Ele chega em casa, eu fui curado. Quando chega de noitinha, alarme falso. Ele foi de fome lá e acabou se dando mal, meu filho.
Já passou. Agora também por aqueles que não entenderam. Agora também para aqueles que não entenderam a edificação. Retornou com o véu. Os que passaram, igual nós falamos, muitos passaram pela edificação e foram poucos os edificados. Não é cumprindo a palavra, muitos são o quê? Chamados, e poucos os quê? Acabou, meu irmão, está aí, passou régua. Então agora, retornando ao véu, colocando José Luiz novamente para pregar para eles, tomou pau, foi reprovado. Eles estão se dizendo: José Luiz, nós fomos reprovados por ti. Nós precisamos que você coloque a mamadeira na nossa boca mais. Biquinho, coloca. Cadê o cuero? O senhor perdeu o cuero? Me dá um, preciso do cuero ainda. Preciso da fraldinha. Eu preciso de ti, José Luiz. Ah! Meu Deus do céu. José Luiz, Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Hein? Então veja bem, e pregando a graça sem reconhecer o véu também está acontecendo. Eu digo para vocês, que é o entendimento que Deus me deu, essa graça tem 3 etapas. Quais são as etapas? Edificação, fundamento, edificação e sobre edificação. Se você não reconhecer o fundamento, se você não reconhecer a edificação, tomou pau, não vai chegar na sobre edificação. Está eliminado. Ah, mas eu não recebo. O que está escrito, ninguém pode mudar, meu irmão. Tem 3 etapas, não adianta. Então, estão mortos. Estão mortos. Lógico. São salvos? Lógico. Salvação depende de obra? Mas não reina. E quanto mais nós crescermos aqui, mais eles abaixam lá. Quanto mais nós crescemos aqui, mais eles vão diminuir lá. Para que isso aqui seja o final para os edificados. Seja o final para os edificados. Porque viverão em glória. Traz um que foi edificado lá, que está lá ouvindo José Luiz, e conversa com um de vocês aqui para ver como é que ele vai ficar lá atrás. Falou: que isso? Estou com vergonha. Tinha visualizado isso aí. Agora, vamos ver a fé em Deus. Rapidinho. Opa, meu celular aqui acabou. Por que você fez isso? Então, veja bem. Agora a fé de Deus. Vimos no texto básico que essa fé foi distribuída para a igreja. Você tem que saber disso. Isso não veio pela sua oração. É presente de Deus e gratuito. Vamos ver lá, Tiago? Não, 13. Vai lá, o Romanos 2, 3. Olha aqui, depois nós vamos aqui. Princípio. Texto básico. Romanos 12, 3. Texto básico. Aí. Não, 12, Romanos 12, 3. Aí. Porque pela graça que me foi dada, então tudo tem que ser pela graça que foi dada. Me foi dada uma graça. E eu estou andando nessa graça que veio por Cristo na vida de José Luiz. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus, o quê? Então a fé foi repartida, fé não se busca. O sistema está atrasado porque ele põe o povo para buscar fé, não põe? Deus me dá fé, como foi os 12
discípulos, buscando, Senhor, aumenta a minha fé, dá-me fé, mas só que aquilo já o quê? Passou. Agora Deus repartiu a cada um, a medida que tem em mim, tem em você, tem em você, tem em você, tem em você, em você, a mesma medida, porque agora é a igreja explodindo na terra, e a igreja, para explodir na terra, ela tem que ter essa fé que vem de Deus. Nós não temos fé em Deus, nós temos a fé de Deus, porque somos deuses. Então muitos vão sair aí, vão ver operação de milagres tremendo. Quantos recebem? Precisa levantar a mão para orar para eles, não. Diga, senhora, você já está curado, rapaz. E sai, ele diz, fui curado aqui agora. Nós vamos fazer um espetáculo aqui, rapaz. Então veja bem, agora nós estamos lá em Efésios 2:8, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? Fé é presente de Deus para você, você recebe? Diga, eu recebo meu presente. Só tem uma coisa, agora para ativá-la, não tem que ir por oração não. Não é assim que ele fala, meu irmão, vai para o monte, vai para vigília, vai para corrente, vai para isso, busca fé. Não. Nós temos um dom, um presente que você não buscou, Deus já te deu. Você, quando nasce na graça, você já recebeu essa fé. Diga, eu recebo. Agora, para ativá-la, colocar em exercício, você agora tem que, o quê? Ouvir. Só ouvir. Mais nada, porque Deus não quer usar a tua força, a tua carne, para valorizar aquilo que Ele te deu, porque aquilo que Ele te deu, que Ele me deu, não pode ser manchado pela carne, porque senão você diz, olha, minha fé é mais do que a sua, aí Deus faz assim, te abate, você é soberbo, vai comer com os farelos dos porcos. Então veja bem, amado, ativa com ouvir e não com jejuns, orações e vigília. Romanos 10:17, ele diz, e assim, a fé vem pelo quê? Pregação. Na outra tradução vem dizendo por o ouvir. E a pregação vem de quê? Da palavra de Cristo. Moisés trouxe a lei e Cristo trouxe o quê? A graça e a verdade. Você sentado aqui, eu ativo a tua fé, você vai sair um fenônimo. No sistema você vai sair um fenominho. Fenominho. Desvané. Tem que ouvir. Lá em Efésios 1:3, ele diz o seguinte. Efésios 1:3, ele diz, em quem também vós, depois que lestes a palavra da verdade. Aí está escrito aí? Depois que o quê? Ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Aí está a tua fé. O poder do Espírito no teu espírito, que é o Espírito de Deus, gera o quê? Fé. Isso é medido pelo que eu falo, pelo que tu falas, meu irmão. Como é que você está andando falando? Diante da circunstância, Deus prova, nós falamos semana passada que Deus prova a sua confiança. Deus prova. Como é que você fala diante da situação? Tudo está bem. Você ia falar que ia estar ruim. Tudo está bem. Mas isso tudo está bem. Mas isso tudo está bem. Você está usando o quê? Fé. Deus, quando criou os céus e a terra, o que Ele diz? Haja e não houve. Assim somos com Ele. Falamos e as coisas o quê? Acontecem. Por que comigo não acontece? Talvez você está com um dinamozinho desse tamanho. Nós estamos aumentando. Poder. E só o Ministério da Ciência de Cristo, isso aqui é interessante. Só o Ministério da Ciência de Cristo detém isto hoje. Porque eu tenho pesquisado, não tenho visto ninguém falando o que nós estamos falando. Tem gente falando, colocando José Luiz para falar, e outros falando o que José Luiz falou, e não adiantou nada. Porque o que está falando que José Luiz falou, ele é pior, porque ele está dizendo que José Luiz
não valeu nada. E ele vai receber a justa retribuição. Está saindo do trono da graça isso, hein? Só o ministério da ciência de Cristo detém isso hoje, que nasce na fé madura. Porque ao ouvir a José Luiz, a nossa fé foi amadurecida. Porque entendeu a edificação e usa sobre a edificação. Tem ministros habilitados. Diga, eu sou ministro habilitado. Vamos só nisso aí, Tiago, 2 Coríntios 3, 4 ao 6 de novo. Então ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. Assim é? Quem tem Cristo aí? Tem confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Nós não olhamos lá, que tenhamos pensamento além do que devemos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não, você não é capaz de pensar em mais nada. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Deus. Você não tem que pensar, você tem que pensar o que Deus pensa. Porque o que o homem pensa, enganoso é o coração do homem, e mais corrupto do que qualquer coisa. Você está pensando besteira, vai sair o quê? Coisa boa? Não vai. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí no versículo agora, nós vamos onde? 6, 5, o que é? Nós aí mesmo. O qual nos habilitou, diga, estou habilitado, para sermos ministros, diga, eu sou ministro, de uma nova aliança, não é da lei mais, é da graça, não da letra, não é de Moisés, não é do Pentateuco, mas do Espírito, que são as 14 epístolas de Paulo, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Nós daremos vida a muita gente aí, abençoado. Oh, Abba, Padre! Então, Dr. José Luiz diz que a nossa presença vai sacar o interior das pessoas. Você pode deixar, quando você chega perto de uma pessoa, já começa a ficar incomodado. Não expulsa não, que não é demônio não. O similique dele não é demônio não, é porque o espírito dele já está acordando. Eu estava dormindo. Quero comida. Você é um abençoado, perfeito, completo. Opa! Você pula de o cara fala, opa, esse negócio aí mudou minha vida, rapaz. Eu estou sentindo algo aqui que está me levando a uma luz tremenda aqui. Então, fé era algo prometido, mistério que nos foi revelado. Gálatas 3, 23, ele diz, mas antes que viesse a fé, então antes não tinha, porque aquela fé para Paulo agora era o quê? Morta, porque as coisas velhas estavam sob a tutela da lei, então a lei não promove fé, e nela encerrado, para essa fé que nós estamos falando aqui, que de futuro haveria de revelar, então essa fé foi revelada, então é algo que é de Deus, há uma necessidade que os homens nos recebam, nos entendam como ministros dos mistérios de Deus, meu irmão. Esse mistério é revelado agora há uma fé que há de explodir na minha vida e na sua vida, e há de alcançar o crente pela loucura dessa pregação. Assim é, porque para esse propósito foi colocada. Então a fé que de futuro seria revelada, entendida, dada por Cristo ressuscitado e não Cristo morto. Assim é, o Cristo da cruz não revelou fé, foi o ressuscitado que nos deu, que é o autor e consumador da fé. Assim é, colocou aí, Tiago, só para ver? Olhando firmemente para o autor. Autor é aquele que deu o script, né, um filme bonito. E consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus, quer dizer, na sua máxima autoridade. Então, com essa fé, você e eu pensaremos o que convém de nós mesmos, com moderação, que é a vossa verdadeira identidade. Diga, sou um Deus. Assim é? Sou um Deus.